Nos tempos do apóstolo Paulo, o mundo conhecido era vasto, complexo e profundamente desigual. O Império Romano dominava praticamente toda a região do Mediterrâneo, estendendo seu poder da Península Ibérica até o Oriente Médio, do norte da África até a Europa continental. Era um império sustentado pela força militar, pela cobrança pesada de impostos e por uma rígida hierarquia social. A vida cotidiana das pessoas comuns era marcada por trabalho árduo, insegurança e poucas garantias de sobrevivência, enquanto uma pequena elite desfrutava de conforto, influência e privilégios. Foi nesse cenário de contrastes que Paulo viveu, viajou, escreveu e anunciou uma mensagem que mudaria o curso da história. As cidades do mundo romano eram centros pulsantes de comércio, política e cultura. Ruas estreitas, muitas vezes sujas, eram tomadas por vendedores, artesãos, soldados, escravos e viajantes. O cheiro de animais, comida, lixo e fumaça era constante. A maioria das construções era simples, feita de pedra ou barro, e apenas os mais ricos possuíam casas espaçosas com pátios internos. A maior parte da população vivia em pequenas habitações apertadas, muitas vezes divididas com várias pessoas da mesma família. Incêndios eram comuns, doenças se espalhavam com facilidade e a expectativa de vida era baixa. A sociedade romana era profundamente estratificada. No topo estavam os cidadãos romanos ricos, senadores, governadores e grandes proprietários de terras. Abaixo deles vinham os comerciantes, artesãos e soldados. Na base da pirâmide social estavam os escravos, que não tinham direitos legais e eram considerados propriedade. Estima-se que, em algumas cidades, até 1/3 da população fosse composta por escravos. Eles realizavam os trabalhos mais pesados e também tarefas domésticas, educacionais e administrativas. Paulo, ao escrever suas cartas, falava diretamente a esse mundo desigual, onde a dignidade humana era determinada pelo status social. A religião era parte central da vida diária. Os romanos acreditavam em muitos deuses e esperavam que cada cidade, cada família e cada indivíduo honrasse essas divindades para garantir proteção e prosperidade. Havia templos dedicados a Júpiter, Marte, Vênus, Diana e muitos outros. Além disso, o culto ao imperador estava se tornando cada vez mais comum. Declarar que César é senhor era uma afirmação política e religiosa. Nesse contexto, a proclamação cristã de que Jesus é o Senhor soava subversiva e perigosa. Não era apenas uma crença espiritual, mas uma declaração que desafiava a autoridade suprema de Roma. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade importante da região da Cilícia, conhecida por seu comércio e por ser um centro intelectual. Tarso estava fortemente influenciada pela cultura grega, o que significa que Paulo cresceu em um ambiente multicultural, onde diferentes línguas, filosofias e tradições conviviam. Ele era judeu, fariseu e, ao mesmo tempo, cidadão romano, uma combinação rara e poderosa. Isso lhe permitiu transitar entre diferentes mundos, o judaico, o grego e o romano. Essa formação seria essencial para sua missão futura. A vida dos judeus no Império Romano era marcada por tensão constante. Embora tivessem permissão para praticar sua religião, eram frequentemente vistos com desconfiança por se recusarem a adorar os deuses romanos. As sinagogas funcionavam não apenas como locais de culto, mas também como centros comunitários, onde se ensinava a lei, se resolviam conflitos e se preservava a identidade cultural. Paulo foi educado nesse ambiente rigoroso, aprendendo desde cedo as escrituras e as tradições do seu povo. As viagens no tempo de Paulo eram longas, perigosas e imprevisíveis. As estradas romanas eram bem construídas, mas atravessar grandes distâncias ainda envolvia riscos de assaltos, doenças e acidentes. Viajar por mar era mais rápido, porém extremamente perigoso, especialmente fora da temporada de navegação.
tempestades, naufrágios e piratas eram ameaças constantes. Paulo enfrentou tudo isso repetidas vezes. Ele caminhava centenas de quilômetros, atravessava mares e enfrentava climas extremos para anunciar sua mensagem. A comunicação era lenta. Não existiam jornais, rádio ou internet. As informações circulavam por meio de cartas, mensageiros e relatos orais. As cartas de Paulo eram escritas à mão, em papiro, e levavam semanas ou meses para chegar ao destino. Muitas vezes eram lidas em voz alta nas reuniões das comunidades cristãs, pois poucos sabiam ler. Essas reuniões aconteciam, em geral, em casas de fiéis mais abastados, já que não existiam templos cristãos. A fé cristã se espalhava de forma orgânica, através de relacionamentos, hospitalidade e testemunho pessoal. Os primeiros cristãos viviam sob constante ameaça. Embora nem sempre houvesse perseguição oficial, o simples fato de se recusarem a participar de rituais públicos podia gerar acusações, violência e exclusão social. Cristãos eram vistos como estranhos, ateus e até perigosos, pois não adoravam os deuses tradicionais. Em tempos de crise como fome, epidemias ou derrotas militares, eles frequentemente eram culpados pela ira dos deuses. Paulo conheceu bem essa realidade. Ele foi preso, espancado, apedrejado, acusado injustamente e constantemente perseguido. A economia da época era basicamente agrária. A maioria das pessoas trabalhava na terra, cultivando grãos, oliveiras e vinhas. O trabalho era manual e exaustivo. Paulo, para não depender financeiramente das comunidades, trabalhava como fabricante de tendas. Isso mostra como o trabalho manual era valorizado e necessário, mesmo entre líderes religiosos. As jornadas eram longas e o descanso era escasso. A sobrevivência dependia das colheitas, do clima e da estabilidade política. As mulheres viviam sob fortes limitações sociais. Em geral, não tinham direitos políticos e dependiam legalmente de pais ou maridos. Ainda assim, desempenhavam um papel fundamental na vida familiar e religiosa. Muitas comunidades cristãs se reuniam em casas lideradas por mulheres, como Lídia, Febe e Priscila. Isso era algo revolucionário para a época. A mensagem cristã trazia uma nova visão de dignidade e valor, afirmando que, em Cristo, não havia distinção entre judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher. A saúde era precária. Não havia medicina moderna, antibióticos ou saneamento básico. Doenças simples podiam ser fatais. A fé muitas vezes caminhava lado a lado com a esperança de cura e proteção divina. A morte era uma presença constante na vida das pessoas. Crianças morriam cedo, mulheres enfrentavam partos arriscados e guerras deixavam rastros de sofrimento. A mensagem de esperança, ressurreição e vida eterna anunciada por Paulo encontrava terreno fértil em um mundo cansado de dor e injustiça. Culturalmente, o mundo de Paulo era profundamente influenciado pela filosofia grega. Ideias estoicas, epicuristas e platônicas circulavam nas praças e escolas. Em Atenas, por exemplo, Paulo debateu com filósofos no Areópago, mostrando sua capacidade de dialogar com diferentes visões de mundo. Ele usava exemplos do cotidiano, citações conhecidas e linguagem acessível para comunicar verdades profundas. Isso revela um tempo em que o debate público era comum, mas também restrito a determinados grupos sociais. A política romana era marcada por autoritarismo. Governadores tinham poder quase absoluto em suas províncias. A justiça era desigual e frequentemente corrupta. Ser cidadão romano garantia certos direitos, como o direito a julgamento e proteção contra punições arbitrárias. Paulo utilizou sua cidadania em momentos críticos, mostrando conhecimento do sistema em que vivia. Ainda assim, a maioria da população não tinha acesso a esses privilégios e estava à mercê das autoridades locais. Viver nos tempos do apóstolo Paulo era viver em um mundo de contrastes extremos: riqueza e miséria, fé e medo, poder e opressão, esperança
e desespero. Era um tempo em que a vida era frágil, mas também profundamente significativa. Cada dia podia ser o último, cada escolha tinha peso eterno. Foi nesse cenário que a mensagem cristã se espalhou, não por meio de força militar ou imposição política, mas através de palavras, exemplos e sacrifício. Paulo não viveu em um mundo ideal. Ele viveu em um mundo real, duro e complexo, muito parecido com o nosso em muitos aspectos. Sua vida e suas cartas refletem um tempo de transição, onde antigas estruturas começavam a ser questionadas e uma nova forma de enxergar o ser humano estava surgindo. Compreender como era a vida naquele período nos ajuda a entender melhor a força, a coragem e a relevância da mensagem que ele anunciou.